Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E hoje nós vamos falar com o guarulhense que é especialista em direito eleitoral, Alexandre Ramos. Quer conhecer as mudanças na legislação eleitoral para 2014? Não saia daí, porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Alexandre Ramos. Eu agradeço o convite. Alexandre, esse ano é ano de eleições, né? Eleições para governador, presidente, deputado estadual, deputado federal e senador. As eleições vão acontecer, primeiro turno dia 5 de outubro, segundo turno dia 26 de outubro. Quais são as principais mudanças na legislação eleitoral agora para 2014? Então, na verdade houve uma nova reforma, mini reforma, né, que assim nós chamamos, que acabou atacando alguns pontos, principalmente com relação à propaganda eleitoral. No entanto, em razão dessa aprovação desta lei ter sido há menos de um ano, né, e existe um artigo 16 da Constituição Federal, ele regulamenta dizendo que qualquer mudança antes de um ano ela não vale para a eleição. Então hoje nós temos aí um hiato onde não vão ser aplicadas essas novas regras, né, como por exemplo os cavaletes. Então houve essa mudança na legislação, mas para essa eleição ainda vai valer. O Tribunal Superior Eleitoral, ele edita algumas resoluções que fazem parte aí da legislação eleitoral como um todo, né? E o que ele quis regulamentar para essa eleição, ele inseriu nessas resoluções. Então, posso te dar o exemplo do telemarketing. Então, nessa eleição está proibida a utilização de telemarketing, né? Pelo menos por enquanto. Há algumas consultas no Tribunal Superior Eleitoral, mas elas não foram respondidas e acho pouco provável que nesse momento aí de pré-campanha, eu acho que o tribunal vai querer resolver essa questão. Uma outra mudança que teve foi com relação à publicação de enquetes, né? Era muito comum os sites colocarem enquetes para tentar ver como que o eleitorado está reagindo com um determinado candidato. Então hoje há essa proibição porque foi inserida na resolução e não na lei propriamente dita. Mas na verdade as pesquisas, por exemplo, realizadas por institutos como o IBOP, enfim, elas podem ser realizadas. Perfeito. Então, o que não pode, na verdade, são essas enquetes informais. Exatamente, porque na verdade a enquete ela acaba induzindo, porque não tem conteúdo estatístico. Então ela acaba induzindo muitas vezes o eleitor, porque o eleitor ele quer votar naquele que está na frente, né? Então ele quer votar no vencedor. E isso acabava realmente destoando das pesquisas que eram feitas, né? Então para você fazer uma pesquisa eleitoral, você tem que registrar na Justiça Eleitoral, né? E aí seguir um ritual para você depois efetuar essa publicação. O que não acontecia com a enquete. Então qualquer jornal ia lá, colocava a enquete no site e você não tinha controle de se realmente era aquilo que estava, a vontade do eleitor estava sendo manifestada na pesquisa, né, na enquete. E na internet, por exemplo, há uma discussão bastante intensa com relação às redes sociais, ao Twitter. Então tem uns candidatos que colocam, inclusive antes das eleições, que pretendem se candidatar, dão uma série de informações, de opiniões. E como que fica a relação, né, da utilização da internet com o processo eleitoral, as campanhas? Ela é permitida? Até que ponto? Então, ela é permitida, mas assim, o que não pode haver é pedido de voto.
seja explícito ou implícito, que muitas vezes você não precisa diretamente falar que você é candidato, né? Certas frases que normalmente os pré-candidatos colocam induzem o eleitor a entender que ele vai ser candidato, né? Então, você discutir temas, por exemplo, um candidato a deputado estadual, se ele defende algum segmento da sociedade e ele quer discutir isso na internet, é possível, né? Então, falar sobre segurança, sobre saúde, sobre educação. O que não pode é haver esse pedido de voto. Pra você ter uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, até esse momento já foram aplicados mais de R$1 milhão de multas aos pré-candidatos ao governo do estado de lá. Não sabem que não pode fazer? Claro que sabem, né? E aí correm um risco até pela aplicação da multa, que é, no meu entendimento, muito pequena, né? A multa ela varia de 5 a 25 mil reais. Então, dependendo do espaço que você vai aparecer, o candidato pensa, é o risco que eu quero correr, né? Então, isso acontece muito também na propaganda partidária. Nós temos visto aí nas TVs, principalmente, os candidatos falando abertamente, já dizendo que são candidatos, dizendo que se forem eleitos vão melhorar a situação hoje do país, né? E isso caracteriza. Então, há essa penalização desses pré-candidatos, mas pelo valor da multa, eles preferem correr esse risco e ter essa disseminação, principalmente na TV. A partir de que momento a campanha é oficial? Porque o que a gente está falando aqui é sobre a propaganda antecipada, né? A partir de que momento a propaganda se torna oficial? 6 de julho. Então, 6 de julho do ano da eleição começa a valer. Aí você tem alguns entraves. Por exemplo, para você efetuar qualquer tipo de gasto, você tem que ter a conta aberta, tem que ter o registro deferido e a conta aberta. E você apresenta o registro no dia 5. Então, no dia 6, é impossível você ter um material que você pagou com um cheque da conta da campanha. Então, a campanha mesmo ela começa, os candidatos começam a aparecer, até por conta dessa questão contábil, lá para o dia 15, para o dia 16, né? Então, tem um período aí de 10 dias que você... peraí, essa campanha, todo mundo fala, essa campanha tá esquisita, porque ninguém saiu para a rua ainda. Mas não saiu por impedimento. Porque como que você vai justificar carros adesivados, material gráfico na rua, sem você ter um CNPJ, sem você ter um talão de cheques com o CNPJ da campanha para você efetuar esses gastos. Mas, oficialmente, a partir do dia 6. Então, as redes sociais que não tem gasto nenhum, a partir da meia-noite do dia 6 é onde os candidatos vão começar já a divulgar, aí sim, número, pedido de voto explícito, tudo que é permitido durante esse período. E no caso, por exemplo, das participações em programas televisivos, né? Como que funciona aí a propaganda antecipada e a propaganda oficial? O que pode e o que não pode? Antes do dia 6, você pode chamar pré-candidatos para discutir temas de interesse da sociedade. E aí o candidato não pode olhar para a câmera e pedir o voto, né? Às vezes é difícil você conter esse momento, principalmente dependendo do canal de televisão. Mas não pode haver esse pedido. Então, hoje nós temos vários programas na TV que estão convocando, principalmente pré-candidatos à presidência, né? Para falar sobre os temas que estão aí, caso Petrobras, enfim. Os grandes temas que estão em discussão hoje, eles são conclamados aí para discutir isso, né? A partir do dia 6, aí existe uma regulamentação na legislação, né, na lei das eleições, que fala que todos os candidatos que foram registrados têm que ser convidados, né? Então, há sempre algum candidato que acaba ficando fora por não ter representatividade no Congresso. O candidato, seja governador ou a presidente, para que ele seja obrigado, para que a rede de TV ela seja obrigada a convidar, tem que haver representatividade no Congresso, ou um deputado ou um senador. E existem partidos que a gente chama os nanicos, que eles não têm essa representatividade. E aí eles entram com ações judiciais para tentar participar, mas mesmo assim não conseguem porque é uma questão legal, né? Então, há necessidade, a partir do registro, de fazer esse convite a todos aqueles que tenham representatividade e estejam com seus registros devidamente efetuados. No caso da resolução da qual você falou, eu não sei se são uma ou várias, mas tem mais alguma mudança importante que vai vigorar a partir de 2014? Olha, uma questão que sempre vem à tona é a questão da prestação de contas, né? Na última eleição, na eleição solteira, que a gente fala que é a eleição para prefeito e vereador, houve a discussão de que quem tivesse conta desaprovada não poderia ser candidato,
né? E eu não tenho a estatística, mas é absurda a quantidade de contas reprovadas. Houve essa discussão, foi inserido na resolução e na última sessão, antes de se aprovar, que foi no dia 4 ou 5 de março, resolveram tirar o artigo porque causou muita polêmica. E esse é um tema sempre recorrente, porque a Justiça Eleitoral reclama que eles ficam conferindo contas que não tem penalidade no final se for desaprovado. Falando, poxa, você apresenta a conta de forma irregular e não há essa penalidade prevista em lei. O candidato que for vencedor, ele vai lá e assume. Então esse é um tema que sempre tem sido discutido, né? Porque você acaba desprestigiando aí os servidores da Justiça Eleitoral que fazem esse trabalho. É muito trabalhoso você conferir prestação de contas, né? E isso acaba até fazendo com os candidatos, não tem penalidade, eu não vou me importar com a conta, e apresenta qualquer coisa. Um outro tema é a questão do telemarketing, que está inserida nessa resolução, né, que eu acho importante. Por quê? Porque havia o grande problema dos candidatos dispararem telemarketing de madrugada, né, fora de horários convencionais, e isso acabava trazendo, ao invés de conquistar o eleitor, ele acabava perdendo o voto, né? Então isso até o ministro Dias Toffoli, que foi o relator das resoluções, ele frisou muito bem que isso acaba violando aí a intimidade, a privacidade do eleitor, quando você, no meio da madrugada, você acaba disparando aí, recebendo uma mensagem inconveniente. Então, houve essa proibição, e aí a proibição, ela não se, eu entendo até que deveria colocar um período, aí, um horário comercial, digamos assim, para que fosse veiculado isso. Mas aí o tribunal resolveu cortar. Então, acho que é uma mudança importante aí na resolução. Na sua opinião, né, como que você avalia, como que você analisa as regras que regulam a propaganda eleitoral, né? Enfim, todos esses períodos, como a partir de 6 de julho, os meios em que ela pode ser feita, pela internet, na rua, como que você avalia a propaganda eleitoral, né? Então, é um modelo assim, é um modelo único, né? Até se você consultar países dos Estados Unidos ou países na Europa, a propaganda ela funciona um pouco diferente. Nos Estados Unidos nós temos aquela avalanche de venda de espaço, principalmente na TV, né, que é permitido, que aqui a gente não pode ter propaganda paga tanto na TV quanto no rádio. E em países da Europa, que é totalmente diferente, não há essa poluição visual. O eleitor, ele comparece até o comitê e retira a proposta de governo do candidato. E ele leva para casa para analisar. Então você anda, você não vê faixas, cartazes, pessoas distribuindo material gráfico, né? Então, mas é uma questão cultural. Eu acho que o eleitor brasileiro, acho que ele não está preparado ainda para esse tipo de campanha, né? E uma vez o ministro Aires Brito falou que a eleição é a festa da democracia. Então eu acho ideal você ter no dia da eleição, uma certa confusão, aquelas manifestação do eleitor, né? Porque eu acho que é uma festa, então a gente tem que aproveitar. Eu acho que o Brasil, desse modelo, claro que com algumas restrições, no caso do financiamento de campanha, por exemplo, que eu acho que a gente teria que repensar, mas eu acho que é um modelo ideal pro eleitor que nós temos. E, inclusive, na campanha a gente falou de uma série de limites, né, que são colocados. Você acha que esses limites são suficientes para, entre aspas, tornar a campanha, não diria democrática, mas equalitária? É que o candidato ele é muito criativo, né? Então, quando ele passa, você coloca uma proibição legal, ele arruma um outro jeito de conseguir arrumar um caminho legal para fazer a propaganda do jeito que ele acha mais conveniente. Então, assim, eu acho que os casos de corrupção que nós temos, de 2012 para cá, muitos prefeitos foram cassados, seja por abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação e abuso do poder político, né? Então, eu acho muito difícil controlar porque é uma questão cultural. Então, não adianta ver, né? Hoje nós temos lá, por exemplo, previsto no Código Penal o homicídio, por exemplo, e nem por isso as pessoas deixam de cometer esses crimes. Então eu acho que assim, você tentar a cada vez mais elevar faz com que alguns pensem, mas na eleição existe uma regra de que vale quase tudo.
né? Então, para conseguir atingir esse objetivo, ele acaba às vezes se submetendo a riscos que ele sabe que ele vai passar, mas que ele prefere arriscar. Então, eu não sei se só endurecer as leis seria suficiente para acabar com esses casos de abuso que nós vemos no dia a dia aí da eleição. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa, um intervalo, e no segundo bloco, no próximo bloco, a gente continua falando sobre eleições com o Alexandre Ramos, e você que está acompanhando o programa, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o especialista em direito eleitoral Alexandre Ramos. Alexandre, essa é a primeira vez, né, que a lei da ficha limpa, que foi instituída em 2010, ela vai ser aplicada em eleições em nível estadual e federal, né? Eu queria que... Ela foi uma lei de iniciativa popular e eu queria que você retomasse um pouquinho o contexto em que ela foi pensada, em que ela foi desenvolvida. Então, a lei, na verdade, a Lei 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, ela sofreu essa alteração pelo Ficha Limpa. Então, foram inseridos incisos e alíneas novas com penas mais duras para os candidatos que transgredirem essas regras, né? Foi uma lei de iniciativa, como você bem frisou, de iniciativa popular, né? E aí eu vejo a importância dessa participação, dessa democracia direta que nós chamamos, né? Que o povo ele vai e coloca o que ele quer exatamente, sem ter os representantes como intermediários, né? Então é uma lei que ela acabou inserindo alguns incisos, criando situações em que os candidatos ficam fora das eleições, e aí eu acho a grande vantagem que não adianta você punir o candidato que participa, é você excluir do jogo. Acho que é mais fácil de você tirar aqueles que realmente não querem participar de forma equânime na disputa eleitoral. Então ele aumentou os prazos de inelegibilidade, por exemplo, de 3 para 8 anos. Então o candidato que é penalizado, ele fica, a partir do momento do trânsito em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso, ele fica 8 anos fora da disputa, né? E é o que a gente fala que politicamente matou o político. Que ele fica 8 anos sem poder disputar um cargo, quando ele voltar, eu acho que ele não tem força para conseguir o seu eleitorado. Fora isso, uma questão interessante e muito discutida é a questão da decisão de colegiado. Antigamente, quando só havia a 6490 sem essas alterações, você precisava do trânsito em julgado, ou seja, a hora que não coubesse mais recurso, né, o candidato ficava fora. E aí veio a lei do Ficha Limpa e falou assim, não, quando houver uma decisão de colegiado, já passa a valer a inelegibilidade, ele já fica fora, né? Então, através dos recursos, havia acabava empurrando isso lá para frente. E aí o candidato participava e nunca transitava. Com uma decisão de segunda instância, muitos candidatos hoje já estão fora da disputa e já sabem disso, por conta dessas decisões dos tribunais reconhecendo, seja caso de improbidade ou caso de captação em lista de sufrágio, por exemplo, que são casos muito comuns, tanto na justiça eleitoral quanto na justiça comum, que acabam aí excluindo os políticos aí da disputa eleitoral. Só retomando, né? Você falou assim que trânsito julgado é quando não cabe mais recurso. Mas se a gente for pensar num processo, não sei se um processo criminal ou o que seria mais claro para a gente explicar para o nosso telespectador. Mas assim, em que momento não cabe mais recurso no processo? Então, o sistema processual, seja na seara penal, na área civil, tem os recursos que são regulamentados, né? Então, por exemplo, uma decisão de primeira instância no processo criminal, cabe recurso
para a segunda instância. E aí desse recurso cabe recurso para a terceira instância. E aí até chegar ao Supremo Tribunal Federal muitas vezes. Então, com a decisão de segundo grau, ele passa já a ser inelegível. Então isso assim acabou encurtando o tempo de vida do político, né? Porque o que demora muito, principalmente terceira instância, onde são muitos processos, né, e poucos juízes. É bem mais reduzido, né? No STJ 33, no Supremo Tribunal Federal são 11. Quer dizer, então assim, a quantidade de processos que chegam diariamente nesses tribunais são muito grandes. E aí isso acaba com que o processo acabe retardando, né? Um exemplo foi o mensalão, mas o mensalão foi uma questão diferente porque havia aí um clamor social para que se julgasse, né? Então ainda assim demorou 4, 5 anos para ser julgado, né? Então esses candidatos, por exemplo, eles estão fora de qualquer tipo de disputa. Não, essa é a grande questão da ficha limpa, ou seja, você queria impedir que o candidato participasse daquelas eleições, só que uma decisão poderia demorar 4, 5 anos, ou seja, ele poderia ser eleito, assumir, ter o mandato dele. Um outro exemplo é o caso do Collor, né, que aconteceu lá nos anos 90 e ele teve 2 processos julgados agora. Quer dizer, então se fosse essa regra, se valesse essa regra como valia quando ele foi eleito senador, por isso que hoje ele é senador, né? Porque ele tinha condenação, né? Só que não tinha transitado em julgado. E quando ele foi eleito, que foi em 2010, o ficha limpa não valeu para aquele ano. Então se fosse, hoje não, que ele foi absolvido nos 2 processos, é bom ressaltar isso, né? Os 2 processos ele teve absolvição. Mas se fosse naquela ocasião, tivesse a validade do ficha limpa, ele não poderia concorrer. Ou concorreria, mas não poderia assumir o cargo, né? Só para esclarecer mais um detalhe, né? Você falou assim que hoje tem essa possibilidade da decisão ser de um órgão colegiado, você citou a segunda instância, mas eu queria que você explicasse qual que é a definição de órgão colegiado? Então, é engraçado isso porque assim, eu já vi decisão no Tribunal Superior Eleitoral dizendo que o Tribunal do Júri é um órgão colegiado. Então aí ficou uma situação em que uma decisão de primeira instância tira o candidato da disputa, né? O órgão colegiado funciona assim. No Tribunal de Justiça, por exemplo, um recurso de apelação é julgado por 3 juízes. Então, e aí o colegiado se reúne para julgar, enquanto que uma decisão de primeira instância é um juiz que julga, salvo no Tribunal do Júri, onde a gente tem o júri popular, né? Que os 7 jurados é que dão a sentença, seja absolvição ou sentença condenatória. E nesse caso ele não tem uma formação específica em direito, por exemplo, como juiz. Perfeito, E aí são pessoas da sociedade que são escolhidas para julgar daquele determinado caso. E aí o tribunal entendeu que é um órgão colegiado, porque tem um juiz togado, que a gente chama, e o juiz leigo. Então, esse órgão colegiado é capaz de tirar um candidato aí da disputa. Agora, uma coisa interessante, né? Em que momento é aplicada a lei da ficha limpa? Então, normalmente esses processos eles são deflagrados no registro de candidatura. Então agora, por exemplo, no dia 5 de julho a gente vai ter a apresentação dos candidatos. É publicado um edital, o Ministério Público também participa, e aí se ele toma conhecimento de que aquele candidato ele tem alguma irregularidade, porque é necessária a juntada de certidões, sejam criminais, da Justiça Eleitoral e da Justiça Comum, ou o Ministério Público, ou os partidos, ou os outros candidatos podem entrar com uma medida que é a impugnação ao registro de candidatura. E a partir daí, a resolução ela põe um prazo para que se julgue todos esses registros. E aí há um processo em que a decisão final é que decide se o candidato vai participar ou não. Essa decisão de primeira instância, ele continua participando, mesmo com o registro indeferido, ele tem acesso a outras instâncias para apresentar o seu recurso. E se lá no final ficar decidido que ele não poderia participar, todos os votos dele são declarados nulos. Ou seja, ele pode, por exemplo, participar das eleições, ser eleito, ser diplomado caso o resultado não saia antes, e ainda assim ele vai perder o mandato. E aí perde o mandato, exatamente. Então, assim, é até estranho, porque ele tem direito a participar da propaganda, inclusive TV, rádio, né? Mas ao final, esses votos declarados nulos, ele acaba mexendo com o resultado da eleição, principalmente se for para cargo proporcional, né? Deputado federal e deputado estadual. Porque aí esses votos que foram atribuídos a ele e ao partido dele são excluídos e há uma nova recontagem. Então isso aconteceu aqui em São Paulo, onde outros candidatos de outros partidos acabaram assumindo em razão dessas questões.
E agora eu queria que você desse alguns exemplos dos crimes que são considerados no Ficha Limpa, ou seja, que tipos de crimes podem barrar um candidato? Então, principalmente crimes contra a administração pública, né? Vou aqui tomar, são vários, mas eu acho que o principal são crimes contra a administração pública. Aí você tem concussão, peculato, corrupção passiva, prevaricação. Então, são todos crimes que estão previstos num capítulo do Código Penal específico de crimes contra a administração pública. Os crimes, todos os crimes eleitorais também são inclusos nessa nova redação aí da lei das inelegibilidades, né? Então, você tem compra de votos, que além de a gente chama de captação em lista de sufrágio, previsto no artigo 41 da lei das eleições, mas também é considerado crime. E aí você tem crimes específicos da legislação eleitoral. Então, nós temos a injúria, a calúnia e a difamação no Código Eleitoral. E a vantagem aí do Código Eleitoral, apesar de ser o Código é de 65, né? Então já é bem ultrapassado, mas todas as ações, elas são públicas incondicionadas, ou seja, o Ministério Público que tem competência, atribuição para deflagrar esses processos, né? Então é muito importante. E o Ministério Público Eleitoral, ele é muito atuante. Então, dificilmente os candidatos que são enquadrados nesses incisos, nessas alíneas do Ficha Limpa, eles ficam sem ter uma impugnação. Se vai ser procedente ou não é uma outra história, mas que o Ministério Público fiscaliza de forma exemplar, isso todos os políticos já sabem disso. Agora, com relação a outros tipos de crime, por exemplo, tráfico de drogas, enfim, tentativa de homicídio ou, enfim, homicídio. Esses crimes, eles estão incluídos nessa lista de crimes impeditivos? Então, na verdade, assim, que fique bem claro, todo crime, se tiver uma sentença transitada em julgado, ele tira o candidato fora. Por quê? Porque a condenação transitada em julgado, ela suspende o direito político. E uma das condições de elegibilidade do candidato é estar com os direitos políticos em ordem, né? Então, qualquer tipo de condenação, seja um furto, qualquer tipo de crime, se tiver essa decisão transitada em julgado, ele não tem essa condição de elegibilidade. Aí você praticamente qualquer tipo de, salvo casos específicos aí, qualquer tipo de crime estaria nesse rol. A lei, ela coloca ainda crimes contra o sistema financeiro, crimes que normalmente são praticados por aqueles que têm algum tipo de cargo eletivo. Em 2012 foi o momento em que a lei da Ficha Limpa foi aplicada pela primeira vez na eleição para prefeito, né, vice-prefeito e vereador. Como que você analisa, os reflexos da aplicação dessa lei? O que a gente pode ter, né, de exemplo nessa primeira aplicação da Ficha Limpa? Então, acho que foi muito importante, né? Foi bem aplicada. Vários candidatos que assumiram, inclusive, cargos, foram cassados em razão disso, né, porque tiveram registro ou indeferido ou deferido e depois houve a reversão disso numa segunda instância ou até numa terceira instância. E os candidatos foram aí extirpados do processo eleitoral. Se foram alguns já diplomados no exercício do cargo, foram obrigados a se retirar. O grande inconveniente aí é que, por exemplo, você pega uma cidade, se não me engano, acho que é Araçariguama, teve acho que 2 ou 3 eleições já. E aí se o candidato ele tiver mais de 50% dos votos válidos, não é o segundo que assume, né? Há uma nova eleição. E eu acho que isso atrapalha a vida da cidade, né? Então, assim, a gente olha, ele foi punido de forma exemplar, mas os eleitores do município sofrem na pele, porque você imagine trocar um governo todo de uma hora para outra, né? Então, acho que isso acaba atrapalhando um pouco. Então, talvez se essa aplicação ela já é rápida, né? Mas eu acho que se fosse um pouco mais, eu acho que ajudaria. Ou se criasse um novo mecanismo para que ficasse suspenso até que se decidisse de forma definitiva se o candidato, no caso, ele vai ou não assumir o cargo, para que não haja essa alternância de poder, principalmente no município, que acaba bagunçando um pouco. Você falou que a aplicação é rápida. Eles têm um prazo, por exemplo, para fazer a avaliação da ficha do candidato, ou seja, para julgar se o candidato deve participar daquela eleição, ou se o resultado deve realmente ser respeitado ou não, se o candidato é elegível ou não? Então, a resolução ela coloca alguns prazos, né? Mas na prática é impossível,
você, dependendo do caso, há necessidade de audiência de testemunha. Então, assim, ela regulamenta prazos legais, mas que para o juiz é um prazo impróprio, né? Um prazo que ele não tem necessidade de cumprir, ele até tenta cumprir. Mas imagine um município, por exemplo, como São Paulo, a quantidade de candidatos, né? Aqui na eleição de 2012, nós tivemos mais de 1.000 candidatos a vereador, né? E um juiz para analisar. Quer dizer, então, ainda que haja essa imposição da resolução estipulando prazo, eu acho que fica muito difícil ele cumprir por questões aí de falta de material humano para se colocar. Talvez, se você colocasse mais juízes para desempenhar esse papel, enfim, eu acho que teria que arrumar uma solução para que, antes da diplomação, todos os processos estivessem definitivamente julgados, né? E aí a gente tem processo de 2012 que está no Tribunal Superior Eleitoral até hoje, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco. Do seu ponto de vista, né, a lei da ficha limpa, ela efetivamente tem ela é efetiva, na verdade, no combate à corrupção? Eu acho que foi um primeiro passo. Eu acho que ainda há a necessidade de algumas adequações ou a criação, na verdade, de uma nova legislação eleitoral. A gente falou, o Código Eleitoral é de 65, né, já ultrapassado. Ele fala ainda de crimes que você, com a urna eletrônica, não tem impossibilidade jurídica de cometer. Aí você depois tem a Lei das Eleições, que é de 97, que é uma ótima lei, né, mas eu acho que também ela vai se adequando conforme o tempo vai passando. E aí você tem, além da Constituição Federal que regulamenta alguma coisa, as resoluções. Eu acho que a Lei de Ficha Limpa ela foi um grande passo, mas eu acho que precisa ainda de uma legislação que puna determinadas condutas, por exemplo, abuso do poder econômico, né, e abuso do poder político, ou seja, aqueles candidatos que estão exercendo um cargo e que se utilizam a máquina para se eleger, né? Então utiliza às vezes servidores, é muito comum a gente ver a utilização de servidores em prol de campanhas de candidatos, né? Isso, a vedação expressa no artigo 73 da Lei das Eleições. Então eu acho que como começo, eu acho que aí foi ideal, inclusive pelo fato de ser por iniciativa popular. Então nós tivemos poucos casos, acho que a última lei que tinha sido aprovada por iniciativa popular era a Lei Glória Pérez, né, que ficou famosa por conta do assassinato da filha dela. E aí depois disso, se eu não me engano, acho que isso foi em 94. E agora nós temos 2010, ou seja, então há pouca participação da população nesse tipo de iniciativa, né, que é a democracia direta que nós falamos. Então eu acho que foi um primeiro passo, mas há necessidade ainda de novas movimentações, principalmente sociais. Só uma pergunta para esclarecer, né? No caso da ficha limpa, além de perder a elegibilidade por 8 anos, tem algum outro tipo de consequência para o candidato que é barrado? Eu acho que essa inelegibilidade por 8 anos eu acho que é mais que suficiente, né? Porque você tirar o candidato da disputa, ainda que você aplique uma multa milionária no candidato, ele não vai se importar. Você tirar ele fora da disputa, eu acho que o grande castigo do político é esse, ele ficar fora de qualquer tipo de disputa. Aí eu acho que é suficiente essa pena. Alexandre, muito obrigada pela sua participação no Ponto de Vista. Tirou uma série de dúvidas, eu acho, de quem está assistindo o programa, minhas também, sobre a aplicação da lei do Ficha Limpa, sobre as mudanças nas eleições. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço o convite e fico à disposição. Eu conversei com o especialista em direito eleitoral, Alexandre Ramos. Eu agradeço a sua audiência e não se esqueça que a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 13h45, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.